A paz do Senhor Jesus para meus irmãos e irmãs aqui do YouTube. Vamos orar. Deus eterno, nós entramos, Senhor, na Tua presença nessa noite. E eu quero, acima de tudo, Te agradecer, meu Deus, por esta oportunidade. Por esses momentos tão bons, momentos maravilhosos, que estamos aqui, Pai Santo, nesta casa de oração, ó Deus, para invocar, ó Deus Santo, o Teu nome que é maravilhoso. Te apresento a vida dos meus irmãos que estão aqui presentes, as minhas irmãs. Ó Deus eterno, são poucas pessoas, meu Pai, mas eu creio que cada pessoa aqui vieram pelo toque do Teu Espírito, Senhor. E nós apresentamos nesta oração, para que o Senhor Deus venha ao encontro das necessidades. Eu oro pelos meus irmãos e minhas irmãs que estão conosco aqui no Facebook, os irmãos que vão nos assistir depois aqui no YouTube. Nós apresentamos nesta oração. Que o Senhor Deus o abençoe. Que mentes sejam abertas essa noite, Senhor, para a sua palavra. Que o Senhor Deus venha se revelar para nós, através das verdades da sua palavra. Venha confirmar nessa noite, Deus, a nossa vitória. No nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém, Senhor, amém. Abra sua Bíblia em Romanos. Romanos capítulo 3. E vamos ler aqui o versículo 30 e o versículo 31. Vamos reformular a mensagem que já pregamos aqui. Hoje vamos falar a mesma coisa, com algumas modificações, trazendo outros textos, né? Visto que Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão, e por meio da fé a incircuncisão. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes, estabelecemos a lei. Pronto. Os irmãos que estão cultuando conosco hoje aqui pelo Facebook, já pegue a canetinha. E os irmãos aqui no YouTube, já pegue também a sua canetinha para anotar as referências que nós vamos citar nessa noite. Maravilha! Aí o meu abraço na paz do Senhor Jesus para todos os meus irmãos do YouTube, estão sempre conosco, e aqui no Facebook, os irmãos e as irmãs. Pena que não dá para me ver aqui, que vocês estão postando aí do outro lado. Não dá para ver, não dá para ver nada, irmão. Nem o rosto das pessoas não dá. Só sei que já tem várias pessoas conosco aqui ao vivo. Então vamos lá. Primeiro, eu quero mostrar para os irmãos e para as irmãs o versículo 30 do texto que nós apresentamos de Romanos 3. Visto que Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão. Talvez você diga, pastor, o que é a circuncisão? Todas as vezes que você ler a Bíblia e aparecer esse nome circuncisão, Paulo está se referindo aos judeus. E todas as vezes que você ler a Bíblia e aparecer essa palavra incircuncisão, Paulo está se referindo ao gentio. Então, diante de Deus, só tem essas duas nacionalidades, judeu e gentio. Quem não é judeu é gentio. Quem não é gentio é judeu. Independentemente se você seja chinês, japonês, independentemente se você seja de qualquer outra nacionalidade aí, país, para Deus só tem duas nacionalidades. Quem não é judeu é gentio. Quem não é gentio é judeu. Pronto. Para Deus é só isso. Então, Paulo está direcionando a mensagem a duas classes de pessoas, aos judeus e aos gentios. Visto que Deus é um só, Paulo começa mostrando exatamente a fé judaica. A fé judaica, irmãos, ela não está envolvida com politeísmo, nem unitarismo. A fé judaica está envolvida com o monoteísmo, ou seja, a crença em um Deus. Pronto, essa é a crença judaica. E Paulo como judeu, ele está dizendo, Paulo é um judeu. Paulo, ele é judeu.
É bem verdade, para você que é um estudioso da Bíblia, você sabe que o pai de Paulo era gentil, era romano. A mãe de Paulo era hebreia, ela era judia. Então Paulo era gentil por parte do pai dele e Paulo era judeu por parte da mãe dele. Paulo tinha no sangue dele duas nacionalidades. Então esse homem, Paulo, escolhido por Deus para pregar o evangelho da graça, olha o que ele fala: visto que Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão, ou seja, justifica pela fé os judeus, e por meio da fé a incircuncisão, ou seja, o gentio. Agora veja o versículo 31. Anulamos, pois, a lei pela fé? É uma pergunta. É uma pergunta que Paulo está fazendo aos crentes da sua época. Anulamos, pois, a lei pela fé? Como ninguém podia responder a pergunta, Paulo mesmo respondeu: de jeito nenhum, de maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Que lei foi essa que Paulo estabeleceu? Que lei é essa que Paulo está dizendo aqui que ela foi estabelecida? Para você compreender, você que está entrando agora, está cultuando conosco no Facebook, aqui no YouTube, para você que está entrando agora, olha, analise comigo. Deus deu a Israel duas leis. Uma lei chamada lei moral e a outra lei chamada lei cerimonial. Jesus Cristo não veio abolir a lei, ele veio cumprir a lei. Na cruz do Calvário ele disse: está consumado, ou seja, está cumprido. Ele cumpriu. Então, uma dessas duas leis, uma delas foi totalmente abolida da graça. Mas tem uma que Paulo está dizendo que ela não foi. Então, qual foi essa lei que não foi abolida da graça? Que lei é essa? A lei que continha oferecimento, a lei que continha sacrifício, acabou-se. Por que acabou-se? Porque Jesus fez o sacrifício perfeito. Você pega 1 Pedro, capítulo 1, e você estuda comigo do versículo 14, 15, 16. Pedro disse que essas leis, a lei que continha sacrifício, matança de animais, acabou-se. Nós somos salvos pelo derramamento do sangue de Cristo perfeito, purificou as nossas almas de uma vez por todas, diz a Bíblia. Então vamos lá. A paz do Senhor, minha irmã. Então vamos lá. Qual a lei que foi abolida? Exterminada por completo aqui do Evangelho. Para nós os cristãos. A lei cerimonial. A lei que contém rituais. Agora, a lei moral continua. É isso que nós vamos estudar agora. É isso que nós vamos estudar aqui, meus irmãos que estão aqui no Facebook, os irmãos que estão aqui no YouTube. Os irmãos que estão aqui na nave do tempo. É isso que nós vamos estudar agora. Então, veja Paulo estabelecendo a lei moral na igreja. A carta aos Efésios 6 é o capítulo e versículo 2. Paulo falando para a juventude, para o jovem e para as crianças. Honre teu pai e tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Quando Paulo mostra para a igreja que os jovens devem honrar pai e mãe, ele está trazendo essa lei que ele disse que ela foi estabelecida, que é a lei moral. Quando você estuda sobre a lei moral está relacionada ao homem e ao seu próximo. Não mate, não roube, não adultere, não dirás falso testemunho. Então, tudo isso está na graça. Ah, pastor Eliseu, eu sou salvo pela graça, eu não sigo nenhuma lei. Se você não segue nenhuma lei, então você é um indisciplinado. Porque qual é o pai que não estabelece lei e regras para o filho?
Se você não segue nenhuma lei de Deus, então você não é nem cristão. Eu sou salvo pela graça, mas eu não posso roubar. E não roubar é da lei. Eu sou salvo pela graça, mas eu não posso matar. Não matar é da lei. Então, esse é o nosso assunto. Já pregamos sobre esse assunto, parece que foi domingo. Mas ficou cortado aqui. Vamos reformular a mensagem. Está tudo gravado direitinho. Que é para você estudar em casa as escrituras para não ser enganado. Então, observa. Anulamos, pois, a lei pela fé. Para quem está entrando agora, Romanos 3:31. Anulamos, pois, a lei pela fé. Olha o dedão. De maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei. É o que Paulo está falando. O cristão é salvo pela lei? Não, ele é salvo pela graça. Mas ele não pode ignorar a lei de Deus. Porque se você ignorar a lei de Deus, você não é salvo. Eu sou salvo pela graça, pastor Eliezer. Olha, eu quero distância da lei. Então você vai ser uma pessoa que vai roubar o tempo todo. Você vai ser um ladrão na sua rua, na igreja que você, no templo onde você congrega. Você vai ser o que mais? Um assassino, criminoso. Porque se você está anulando a lei, quem anula a lei está dando ênfase, credibilidade a tudo isso. Então eu sou salvo pela graça, mas há uma lei aqui dentro. A lei que Deus escreveu em pedra, hoje ela foi registrada na tábua do teu coração. Então, qual a lei que eu estou vivendo hoje? A lei de Cristo, a lei do amor. Então, a lei moral, ela é a lei de Cristo, a lei do amor. Não mate, olha aqui, ó. Não mate, não roube. Ela está levando a tua visão para o teu próximo, olha. Faça o bem para ele, ó. Manifeste o teu amor para ele. E a lei é perfeita, é essa lei que eu estou mencionando. Então, Paulo não anulou essa lei. É isso que os irmãos que ouvem os pregadores da graça pregando, precisam compreender isso aqui, que eu ouvi um pregador da graça pregando aqui, dizendo que Deus não exige nada nessa dispensação. Ele falou aqui, irmão, para a multidão que está seguindo esse pregador, ele disse, olha, irmão, nessa dispensação, Deus não exige nada. Não há nenhuma regra. Deus não exige. Olha, mas se o diabo tem regra, lá no inferno, lá onde ele está dominando os demônios, e Deus, se você exige do seu filho que você gerou ele, se você põe limite nele, regra, e Deus, olha a forma que esses pregadores estão pregando, irmão, que se dizem pregador da graça. Então vamos lá. Eu vou mostrar para você que está entrando agora no Facebook, você que está no YouTube conosco, veja comigo. Nós temos, à luz da Bíblia, 7 dispensações. 7 dispensações. E eu vou contar para você a dedo, e eu vou mostrar em qual dispensação Deus chama o homem de filho. Vamos lá. Quando você pega o Gênesis, capítulo 3, capítulo 2, que Deus formou o homem lá no pó da terra, depois, lá no capítulo 3, a mulher... Eles viveram muitos anos e ali não são chamados de filho de Deus. Ó, porque a palavra filho vem do verbo gerado. Eles não foram gerados, eles foram criados. Então Deus não trata de filho. Quando eles pecaram, vem a segunda dispensação chamada consciência. A primeira dispensação da inocência, a segunda consciência. Na dispensação da consciência, Deus não chamou ninguém de filho. Ninguém de filho. Vem agora... Vem o dilúvio, destrói tudo. Aí vem agora a terceira dispensação, chamada de governo humano. Onde você vai se deparar com Nimrod, no capítulo 11 do Gênesis. Nimrod, que reuniu em torno de si mesmo toda a população da época, para colocar eles contra Deus. Deus disse, eu não vou destruir mais a terra com água. Então veio Nimrod e disse, olha, vamos construir uma torre cujo tope é o céu, porque se porventura vier outro dilúvio, a gente corre para a torre. Ou seja, Deus é mentiroso, Deus não cumpre promessa, não vamos confiar em Deus.
Era isso que o ateu Nimrod colocou no coração das pessoas. Depois vem a quarta dispensação, Gênesis 4, a chamada de Abrão. Deus chamou Abrão, Abrão quer dizer pai da altura. Depois de abençoar, Deus chamou de Abraão. Abraão quer dizer pai de uma grande nação. Então Deus chamou Abrão. Ele fez promessas: sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação. Então veja, quarta dispensação. Você não vai ler nada com relação a Deus chamando o homem de filho, chamando a mulher de filha. Não, ao dedo. Quando você chega na quinta dispensação, Deus agora dá a lei. Lá no Monte Sinai, Deus deu a lei para o homem. Revelou a lei para Moisés, Moisés transmitiu para os judeus. A lei, chamada lei de Moisés, porque na verdade não é a lei de Moisés, é a lei de Deus. Moisés registrou a lei, escreveu a lei. Tá? Tem coisa na lei que é dos anjos, tem coisa na lei que é de Moisés, e tem coisa na lei que é de Deus. É preciso você ver isso. Quando você pega Atos dos Apóstolos, capítulo 7, e você estuda aí do versículo 38, 39, 40, você vai estudando, e as Escrituras dizem o seguinte: vocês receberam a lei por ordenança de anjo e não obedecem. Então, aqui o primeiro mártir da história, o primeiro rapaz que morreu por pregar o evangelho, ele está dizendo que a lei de Moisés ali foi dada pelos anjos. Olha aí, anjo. Então tem a lei que Deus deu, tem a lei que os anjos dão, tem a lei que o homem, e tem a lei que Deus escreveu em pedra, que é o nosso argumento aqui nessa noite para vocês, que é a lei moral. Então vamos lá. Deus não chama ninguém de filho. Aí quando você se depara com o profeta Isaías, quando o profeta Isaías está profetizando, ele é o profeta messiânico, ele está falando da igreja futura, do povo que vão se regenerar com a graça de Deus. Criei filhos e engrandeci, eles se rebelaram contra mim. A única passagem. Agora você vai se deparar com a nação de Israel chamando Deus de pai. Por exemplo, Isaías 40, Isaías, deixa-me ver aqui, Isaías, não é Isaías, deixa-me ver aqui, Isaías 64, 8, ouve, Isaías 64, versículo 8, o Senhor é nosso Pai. Isaías 63, versículo 18, o Senhor é nosso Pai. Olha, você vai se deparar com o judeu chamando Deus de pai, mas o Deus chamando o judeu de filho, você não vê. Com exceção dessa referência que eu mostrei de Isaías capítulo 1, parece que é, e você vai estudando e se depara, cria filhos e engrandecer, parece que é a única. Aí você me pergunta, mas por que, pastor? Por quê? Porque a lei não regenera ninguém. Então, para trás, você não vai ver nada com relação a regenerar. Somente nessa dispensação é que nós somos chamados de filhos e filhas. E eu vou explicar por quê. Vamos lá. Quando você pega a sua Bíblia, o primeiro filho, aliás, ele é o único filho chamado de primogênito de Maria e o único de Deus. Salmo 2:7, tu és meu filho, hoje te gerei. Já em Lucas capítulo 1, versículo 35, o anjo fala para Maria, Maria, não tem, o anjo fala para Maria, o santo que de ti há de nascer será chamado filho de Deus. Porque então, até então, Jesus não era filho. Cristo não era filho, Cristo é o próprio Deus. Deus não é gerado, Deus é Espírito. Espírito não foi gerado. Mas o anjo está dizendo, o santo que de ti há de nascer será chamado. Por que será? Porque Deus veio com o corpo humano. O corpo foi gerado. Para cumprir o segundo salmo da Bíblia, versículo 2, tu és meu filho, eu te gerei. E para cumprir também o profeta Ezequiel, que disse que Deus colocaria o seu tabernáculo no meio do povo de Israel e não tiraria. Você vai para João, capítulo 2, 19, Jesus diz, destrua esse templo, destrua esse tabernáculo, e em 3 dias eu o levantarei. Então, a partir de então, é que vem essa questão de Deus falando do homem, tratando de filho.
E aqui eu quero entrar com você aqui no YouTube, você aqui no Facebook, os irmãos estão aqui conosco. Vamos lá. Veja lá. Quando você pega a sua Bíblia, na segunda carta de Paulo escrevendo a Coríntios, lá no capítulo 6, e no versículo 18, olha o Senhor aí, ó, nos tratando de filhos e filha, diz o Senhor, o Todo-Poderoso. Ele nos trata agora de filhos e filhas. Por que ele nos trata de filho, de filha? Vamos ver por quê. Vamos ver por quê. João, capítulo 3, e versículo 5, versículo 6 e versículo 8. Olha o 5. Se tu não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Eu estou falando do versículo 5. Vamos para o 6. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Agora vamos para o versículo 8. O vento sopra onde quer e ouve a sua voz. Não sabemos de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito Santo. Olha, por que Deus nos chama hoje de filhos e filhas? Porque nós fomos nascidos dele. A dispensação para trás, você não vai encontrar nada, mas só nada relacionado a isso. Nada. Só nessa dispensação. E aí você diz, pastor, me diga uma coisa, por que Deus se manifestou de uma vez por toda na sexta dispensação? Por que não se manifestou de uma vez por toda na primeira dispensação, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta? Porque nenhum desses números representa o número do homem. O número do homem, aqui eu quero confrontar um pastor aqui no YouTube, que ele prega dizendo que o nome do homem é o número 4. Mentira! Mentira! Ele prega dizendo que o número 4 é o nome do homem, porque está relacionado aos 4 cantos da terra. Aqui está falando de anjo e do soprar do vento, está relacionado a homem. Deus fez o mundo em certo dia, e no certo dia, Deus fez o homem. Então o homem traz consigo o número 6. Por isso que Deus se manifestou de uma vez por toda, não foi no número 1, dispensação da inocência, não foi no número 2, dispensação da consciência, não foi no número 3, governo humano, não foi no número 4, patriarca, não foi no número 5, a lei. Não. Se manifestou na sexta dispensação. Então, ele traz consigo o número 6. Hoje eu olho para Jesus Cristo, eu estou vendo um homem. Ele é homem. Por quê? Filipenses 2, versículos 6 e 7. Ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual, tomou a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achou-se na condição de homem, e foi obediente à morte, morte de cruz. Então, o próprio Deus se achou na condição de homem. Número 6. Entende agora, igreja? Então, o primeiro a reportar, o primeiro a se direcionar ao Espírito Santo, chamando de Pai, é Jesus. Depois a igreja. Nós aprendemos com quem? Com Jesus. Como foi que Jesus tratou o Espírito Santo nele? De terceira pessoa? Olha o dedão. Jesus tratou o Espírito Santo nele de Pai. Então vamos ver lá. Que foi que gerou Jesus homem? Jesus homem. Mateus 1,18. Antes de Maria coabitar com José, achou-se grávida do Espírito Santo. Até o maluco sabe que aquele que gera uma criança é o pai da mesma. Então o Espírito Santo nunca foi terceira pessoa. O sistema católico está errado com a pastorada. O Espírito Santo nunca foi terceira pessoa, porque Provérbios 23, versículo 22 diz: aquele que gera uma criança é o pai da mesma. Então o Espírito Santo gerou Jesus homem. Quando você pega João 14, versículo 6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai. Ele aponta para o Espírito Santo nele, chamando de Pai. Você pega João 14, versículo 7 e versículo 10. As obras que eu faço, não as faço por mim mesmo, antes o Pai que está em mim é quem faz as obras. Jesus está apontando o Espírito Santo nele e está dizendo que é o Pai. Então Jesus tratou o Espírito Santo nele de Pai. Então como é que a igreja imaculada que conheceu a verdade, como é que nós tratamos o Espírito Santo? De Pai. Como é que o Espírito Santo nos trata? De Filho.
É isso que você precisa saber. Pastor não estão pregando isso aqui, eles não falam. Porque eles se envolveram com a teologia somente. A teologia é só parte. Tudo bem, teologia é o estudo sobre a Bíblia, mas há uma regra lá dos homens. Eu tenho uma teologia, eu tenho comigo a teologia, mas a teologia, eu não tenho teologia sistemática nem dogmática, eu tenho a teologia bíblica. É essa teologia que nós defendemos, a teologia bíblica. A sistemática, dogmática, essa daí fica para quem quiser. Eu não quero. Eu quero a teologia bíblica, estudo sobre Deus. Então vamos lá. E é sobre isso que nós estamos falando aqui. Então vamos lá. Então, a partir desse momento, nessa dispensação, nós somos tratados de filho. Por que somos tratados de filho? Porque fomos gerados. O apóstolo Pedro diz que nós fomos gerados de novo. O apóstolo Paulo diz que nós somos nova criatura. Então nós somos gerados de Deus. Por isso, tratamos Deus de Pai. Por isso o próprio Deus nos trata de filhos e filhas. É o que diz os contextos da palavra. Então vamos lá. Quem está anotando? Vocês já anotaram, né, irmão? Então veja. Então nesse caso, pastor, o Espírito Santo não é a terceira pessoa? Eu disse, nunca foi. O Espírito Santo nunca foi terceira pessoa. Nunca. Que esqueça isso. Eu estudei na intenção de ser padre. E sei o que eu estou falando. O Espírito Santo nunca foi terceira pessoa. E antes de eu entrar aqui no argumento, nós estamos argumentando aqui da palavra de Deus, deixa eu mostrar aqui o Espírito Santo para você. Vamos lá. Vamos ver o Espírito Santo. Atos 28, verso 25. Bem falou o Espírito Santo a nossos pais pelo profeta Isaías. Se você quiser ouvir a voz do Espírito Santo, é só ler o livro de Isaías. Então vamos ver o que é que o Espírito Santo fala de si mesmo, através da boca de Isaías. Isaías 41, versículo 4. Eu sou o primeiro, com os últimos sou eu mesmo. O Espírito Santo está dizendo que ele não é a terceira pessoa, ele é o primeiro. E com os últimos ele mesmo. Isaías 44, versículo 6. Olha o Espírito Santo aí, olha o que ele diz. Olha. Eu sou o primeiro e o último e fora de mim não há Deus. Olha aí, ó. Olha o que o Espírito Santo está falando através de Isaías. O que ele está dizendo através de Isaías? O que ele diz de si mesmo através de Isaías? Isaías 45, versículo 5 e 6. Perdão. Isaías 45, versículo 6 e 7. Para que se saiba desde o nascer do sol até o poente, que eu sou o Senhor e fora de mim não há Deus. Ou seja, eu não sou a terceira pessoa, eu sou Deus, e fora de mim não há outro. Então quem prega o Espírito Santo como terceira pessoa ainda é idólatra, incrédulo. Ainda não creu em Deus, ainda não recebeu a mensagem de Deus como ela é. Ainda não é um defensor do Evangelho, da causa do Evangelho. Não é defensor. É defensor de uma religião, de um dogma criado, é defensor de argumento papal, defensor da Bíblia. Quem é defensor da verdade não trata o Espírito Santo de terceira pessoa. O Espírito Santo é o nosso Pai, de acordo com os textos que eu já apresentei aqui nessa noite. Alguém quer discutir? Discuta lá sozinho. Vá no pé de uma pedra e discuta com a pedra lá. Comigo não vem discutir. Eu estou pregando o que as Escrituras diz. Se você creu, amém. Se não creu, você vai pagar um preço bem grande lá no final. Só isso. E eu não vou discutir com ninguém. Então vamos lá. Para quem está entrando, reformulando o assunto. Romanos 3, versículo 31. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Vamos ver agora Paulo estabelecendo a lei. Eu já mostrei Efésios 6, versículo 2. Agora eu vou te apresentar 1 Coríntios 6, versículo 9, versículo 10. Olha o 9. Não errei. Tremendo, né? Não errei. Nem devasso. O que é devasso? Quando você estuda sobre devassidão na Antiga Aliança, você vai para o capítulo 18 do Levítico e você vai se deparar com a Bíblia condenando a atitude de um homem que deita com outro homem como se estivesse deitando com uma mulher. A mulher que deita com outra mulher como se estivesse deitando com um homem. Isso é devassidão. E Paulo começa mostrando, não errei, não errei.
Aí fala sobre os devassos. Quando você vai para o versículo 10, Paulo fala sobre 10 ou 11 itens da lei moral, que se o homem praticar, ele perde a salvação. E olha o que eu estou mostrando. Vamos agora para Gálatas 5, do 19 ao 21. Olha o que Paulo falou aí com relação às obras da carne. As obras da carne apontadas pela lei. A lei apontando essas obras que eu vou te apresentar agora, que são obras da carne. As obras da carne são conhecidas quais são: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfia, ciúmes, iras, peleja, dissensões, facções, inveja, bebedice, orgia, glutonaria. 16 obras eu apresentei aqui. E todas essas obras que eu apresentei aqui, a lei moral condena todas elas. E Paulo está dizendo que quem pratica essas coisas não herdarão o reino de Deus. Pastor, mas eu sou salvo pela graça. Pastor, o senhor precisa ler Efésios 2, versículo 8. Pois eu vou ler, sem problema. Pela graça sois salvo por meio da fé. É isso que os pastores da graça não mostram. Pela graça sois salvo por meio da fé. Então eu sou salvo, mas é por meio da fé. Que fé? Romanos 10, 17, Paulo diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Paulo está dizendo que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir, ela tem essa conexão. Ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando você pega Judas capítulo 1, só tem um capítulo, em versículo 3. A fé que de uma vez por todas foi dada ao santo. A fé não foi dada a crente mundano. A crente que diz que é salvo pela graça e vive o mundanismo. Do jeito que o mundo anda, ele também anda. A fé do evangelho foi dada ao santo. Eu estou falando de Judas capítulo 1, versículo 3. A fé que de uma vez por todas foi entregue ao santo. Os irmãos sabem que os pregadores da graça estão pregando aqui, dizendo aqui nas redes sociais, para enganar a igreja de Deus, que não tem diabo aqui. Tem muito crente que acredita nesse pregador que está aí. Que não tem demônio. Ele diz que demônio foi criado dentro da religião para fazer medo das pessoas. Diabo foi criado na religião para fazer medo das pessoas. Que não tem inferno. Não tem inferno. Olha aí, irmão. E a multidão de crentes, os crentes perdidos, os crentes que não são salvos ainda, Deus pode ter um plano na vida, né? Mas por enquanto estão seguindo esse tipo de pregador, estão perdidos. Estão caminhando, estão perdidos. Por quê? E outra coisa, estão pregando dizendo que o diabo não é um ser. Irmãos, você que está conosco nessa noite ouvindo o Evangelho, por favor, caneta, para anotar as referências da Bíblia, decore a Bíblia todinha no seu coração, na sua mente, por Satanás não te enganar através de boca de liderança, os que se dizem pastores, pregadores, mentirosos, enganadores. Vamos lá. Você pega Lucas 10 e você estuda do versículo 19 até o versículo 22 e 3. O discípulo chega cheio de alegria dizendo: Senhor, no teu nome até os demônios se submetem a nós. Jesus olha para o discípulo e diz: olha, vocês não se alegrem apenas porque os demônios se submetem a vocês. Alegrai-vos antes por estar escritos vossos nomes no céu. Depois diz a Bíblia que Jesus se alegrou em espírito e disse: graça te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas ao sábio entendido e revelaste aos pequeninos. Eu vi Satanás como um raio cair do céu. Olha, Jesus agradece pelo Pai ter ocultado essas coisas dos sábios entendidos e ter revelado às crianças. Que coisa! Os discípulos chegaram falando de demônios. Os demônios, quando nós pronunciamos o teu nome, eles nos obedecem, eles caem por terra e vão embora. Jesus disse que isso aqui são um segredo que estava oculto dos sábios entendidos. Se você vai para um sábio entendido, o que ele diz? O teu problema aí é, você tem que ir para o psicólogo. Você tem que tomar remédio quando a pessoa está endemoniada.
Ele não consegue ver, está o culto deles. E a mesma coisa de muitos pastores da graça que diz que não tem demônio, que não tem diabo. Olha aí, irmão. É muito assim. Quando o mundo age dessa forma, até que a gente fica calado. Mas pastores, irmão, então aqui tem um senhor. Quase que eu falava o nome dele aqui. Não falava para não dar ibope, né, irmão? Vou desenhar ele aqui no quadro. É um morenão que tem aí. Enganando a igreja. Mentindo o tempo todo. Com a Bíblia na mão, levando multidões com ele para as trevas. Ontem uma mulher continuou passando aqui, meu marido estava falando mal, mas eu fora com toda mulher. É terrível, irmão. Então vamos lá. Vamos acabar de esmagar o capeta aqui nessa noite. Vamos lá. Então veja. Eu vi Satanás como um raio cair do céu. Se o diabo não é um ser, então ele é o quê? Quando você vai para Ezequiel, quando você pega Ezequiel, o livro de Ezequiel, 28, não é 28, irmão, é 28, 14. Tu eras querubim ungido. Satanás era um querubim ungido. Olha, tu eras querubim ungido. Quando você pega o Gênesis, capítulo número 3, e você estuda o 21 até o 24, Deus pega o homem em pecado, joga para fora do jardim do Éden, depois ele chega e diz, o homem se tornou como um de nós. O nós citado por Deus ali é Deus conversando com os querubins, porque o mal deu origem entre os querubins. O diabo, ele era um querubim, é o que a Bíblia diz. Tu eras querubim ungido. Quando Deus conversa essas palavras, o homem se tornou como de nós, sabendo o bem e o mal. Ele põe para fora o homem, o jardim do Éden, para fora, e ele coloca o que lá na frente? Na porta, ele coloca um querubim. Então, aqui está mais do que claro que Deus está conversando com o querubim. O homem se tornou como de nós, sabendo o bem e o mal. Ou seja, o mal deu origem entre os querubins. E o homem agora estava sabendo o bem e o mal. Então, Satanás, ele era um querubim ungido. Lá no Apocalipse 12, você estuda o versículo 3, o versículo 4 e o versículo 7. Em casa para anotar. Versículo 3, o versículo 4 e o versículo 7. No 3, a terça parte dos anjos com Satanás vai subindo para guerrear no céu pelo trono. No 4, eles começam uma guerra, uma batalha. No 7, fala que ele perdeu a guerra e nem o seu lugar se achou no céu. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que é o diabo, engana todo mundo, para a terra. Olha, ó. Não, o diabo não é um ser. Eu fico, irmão, olha, como é que as pessoas crentes, irmão, para ouvir um pastor desse? Como é que pode, irmão? Como? Porque eu não consigo entender isso. Até filho de pastor envolvido com esse enganador aqui nas redes sociais. Eu não consigo entender isso, irmão. Com os meus mais de 30 anos de fé, eu não consigo entender isso. E eu nem quero entender isso. Nem quero. Então vamos lá. Para quem está entrando, Romanos 3, 31. Anulamos, pois, a lei pela fé. Olha o dedão. De maneira nenhuma, onde estabelecemos a lei. Que lei é essa? Agora eu vou te apresentar algo que é importante ficar registrado aqui. Vamos lá. Você pega 1 Coríntios 12, o capítulo, e você estuda do versículo 4 ao versículo 11. Você vai se deparar com 9 dons espiritual. Nós temos o falar língua, nós temos o profetizar, nós temos o discernir os espíritos, nós temos o dom da palavra, nós temos a ciência, nós temos o milagre, nós temos a cura. Milagre é uma coisa, cura é outra, parece que é, né? Você vai ver aí. Então, você vai se deparar aqui com 9 dons espiritual. Aí Paulo chega e dá um conselho para a igreja. Olha, vocês buscam o dom de profetizar, porque o dom de língua edifica a si próprio, o dom da profecia edifica a igreja. Paulo queria uma igreja edificada. Então, busca o dom de profecia para edificar a igreja. Quando você pega o mesmo livro, 1 Coríntios, capítulo 13, e você estuda o versículo 3, o versículo 1, 2 e 3, parece que Paulo está contrariando o que ele acabou de ensinar no versículo capítulo 12. Ele diz, ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. Olha,
Ainda que eu tivesse o dom de profecia, estava no dom agora, e conhecer todos os mistérios, toda a ciência, e não tivesse amor, nada disso me adiantaria. Ainda que eu pegasse os meus bens materiais e desse aos pobres, em seguida pegasse meu corpo e jogasse no fogo, e não tivesse amor, nada disso me adiantaria. Olha como é que ele falou um negócio desse. Aí deixou todos nós assim de boca aberta. E agora, irmão? Eu vou fazer o quê? Só vou para o céu se tiver um amor. E agora? Se eu não tiver esse dom, o que eu faço? Você desce para o versículo 4, Paulo diz que o amor é paciente, mas não explica da fonte, a fonte. O amor é paciente, é benigno, não se suporta com indecência, não suspeita, tal, e vai mostrando. Só que quando você pega caneta, você que está em casa, canetinha, caneta, os irmãos aqui anotam, os irmãos estão todos aqui reunidos no templo, cada um com a canetinha anotando. Quem está em casa, anote. Vamos ver que amor é este. Segundo João 1,6, o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Que mandamento, irmão? Que mandamento? Que mandamento é esse? Que mandamentos são esses? Quando você vai para o Apocalipse, capítulo 17, você vai estudando aí o capítulo 17 do Apocalipse, você vai estudando, dá uma estudada no capítulo 17 do Apocalipse. Não é no capítulo 17, não, no capítulo 12 do Apocalipse, irmão. Aí você chega no versículo 14, no 15, 16, 17, você vai estudando. Aí você vai se deparar com o diabo, com o dragão irado contra a mulher Israel. E pode fazer guerra aos demais filhos dela, os que mantêm o testemunho de Jesus Cristo e guardam os mandamentos. Quem é que mantém o testemunho de Jesus? É o Israel? Olha, Israel não creu em Jesus, é a igreja. Quem é que guarda os mandamentos de Jesus? Israel? Israel não creu em Jesus, é a igreja. Que mandamentos são esses? É esse meu desafio aqui com os teólogos e filósofos. Que mandamentos são esses? É uma pergunta que eu faço para os pregadores da graça. Que mandamentos são esses? Então, o diabo irou-se contra a mulher, e a mulher é Israel. E foi fazer guerra aos demais filhos dela. Por que filhos dela? Porque nós cremos naquele que os judeus rejeitaram. Demais, porque a salvação é do judeu, foi para os judeus, vem dos judeus. Você pega João 10, João capítulo 1, versículo 10, 11. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, mas o mundo não conheceu, veio para os seus não quiseram, versículo 12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, foi fazer guerra aos demais filhos dela. Falando da igreja, ela entra aqui no painel das Escrituras, após a rejeição de Israel, entra a igreja quer dizer tirado de dentro para fora. Nós estávamos presos no forno de ferro de Satanás, e o Senhor nos arrancou de lá, o mais valente nos tirou de lá, e nos colocou aqui, para glorificar o seu nome, adorar e servi-lo na beleza da sua santidade. Então, meus irmãos e irmãs, veja, que mandamentos são esses que a igreja guarda? O Apocalipse 3, versículo 10, disse Jesus, porque guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para provar os que habitam sobre a terra. Jesus está prometendo guardar uma igreja que guarda a palavra dele, a sua palavra inserida nos mandamentos. Agora deixa eu dar uma mergulhada com você agora, nos mandamentos tratados por Cristo. Mandamentos para a igreja, tratado por Cristo. Você pega Mateus 5, verso 43, 44. Olha o 43. Ouviste o que foi dito aos antigos: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Olha aí o 44. Olha Jesus aí, ó. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos. Isso aqui é mandamento. Amai os vossos inimigos. Orai por aquele que vos persegue e fazer o bem àquele que vos faz o mal.
Mandamento, isso aqui é mandamento. Isto aqui é mandamento. Ele está estabelecendo um novo mandamento. E esse mandamento é para a igreja, é para nós. Quando você pega a sua Bíblia em João 14, versículo 21, você pega João 15, versículo 14, João 15, devagarzinho, né, que os irmãos estão em casa, né? João 15, versículo 14, olha Jesus aí. Vocês são meus amigos se fizerem o que eu vos mando. Vocês são meus amigos se vocês praticarem os meus mandamentos. Não, pastor, eu sou salvo pela graça, pastor. Eu não posso agora obedecer nenhum mandamento porque eu sou salvo pela graça. Que graça! Eu vou finalizar aqui falando da graça de uma forma que eles não falam. Graça, quando você estuda teologia, irmão, aí você estuda sobre graça. O que a teologia interpreta sobre graça? Graça quer dizer favor imerecido. Só isso. Mas eu vou apresentar você que está no YouTube conosco, você no Facebook que está conosco, ouvindo a verdade. Eu vou mostrar a graça como pessoa. Eu não vou mostrar graça aqui apenas como favor imerecido. Eu vou mostrar graça como pessoa. Tito 2, e versículo 11 e 12. Olha, a graça nos ensina a abandonar as impiedades. Eu pergunto, irmão, quem foi que nos convenceu da justiça, do juízo e do pecado? O Espírito Santo. A graça nos ensina a abandonar as impiedades. Ou seja, o Espírito Santo nos ensina a abandonar as impiedades. É o Senhor. A graça como pessoa. Se você prega graça apenas com um favor merecido, ignorando que a graça é uma pessoa, você nunca vai entender o que é graça. Nunca. E eles criticam. Os irmãos que foram no inferno trouxeram informação para nós, as irmãs que foram no inferno trouxeram informação para nós, eles criticam. Esses seguidores aqui dos falsos profetas, os enganadores da graça aqui, irmão, criticam. Nós temos aqui mais de 500 irmãos, entre o meu testemunho, tem mais de 500 irmãos aqui nas redes sociais que foram no inferno e trouxeram informações. Deus levou no inferno e trouxeram de volta. E trouxeram informações. Aí eles criticam. Salvação não é brincadeira não, irmão. O salvo está diante de uma porta aberta e diz a Bíblia que muitos são os adversários. Diz a Bíblia, uma porta ampla se abriu e muitos são os adversários. Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerá contra a minha igreja. Então é uma luta. 1 Pedro 5,8, Pedro diz que Satanás está ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O diabo ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa. Eu vou usar uma tradução aqui bem clara. O diabo está ao lado das pessoas, buscando enganar de todas as formas, com ideologia. É isso que a Escritura diz. Quando você pega Tiago 4 e 7, diz a Bíblia, Tiago 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Olha, tem pessoas que pensam que o diabo está longe. O diabo não está longe. Ele está ao redor das pessoas. É o que diz a Bíblia. Por isso que eu tenho que vigiar com as pessoas que estão do meu lado, e eu tenho que vigiar comigo, com os meus pensamentos. Efésios 2, versículo 3. Nós era guiado pelos pensamentos, e éramos por natureza filho da ira. Olha, pensamento que levava você a praticar todo tipo de atrocidade, todo tipo de pecado. Esse mesmo pensamento estão aí. A gente não vê uma vida de consagração, oração e jejum. Muito cuidado com os pregadores da graça, viu, meus irmãos? Muito cuidado. Eles estão dizendo também que não tem mais pecado. Jesus matou o diabo. Para começar, o diabo é o espírito não morre. É aqui que dou a primeira pancada, é aqui, ó. Ele diz que na cruz foi aniquilado tudo, o diabo destruído, mas morreu tudo lá na cruz.
Olha o dedão. Depois da cruz, você começa a estudar a Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, e você vai estudando, 23, 24, 28, né? Vai deparar com Filipe. Filipe pregava o evangelho, levantava as mãos, pessoas caíam endemoniadas, o demônio caía, esturrando as pessoas embora. Olha. E aí? Não foi destruído na cruz? Muito cuidado com esse pregador da graça. Há dois tipos de graça que a Bíblia menciona. A graça que eu já citei aqui, de Tito 2, versículo 11 e 12. A graça nos ensina a abandonar as impiedades. E a graça de Judas, capítulo 1, versículo 4. A graça liberal, a graça libertina, aonde esses pregadores, a serviço de Satanás, mandam as mulheres se pintarem, usarem brinco, passarem tinta no rosto e andar como se fosse um homem. Cuidado com esses pregadores, meus irmãos e irmãs. Cuidado, cuidado, cuidado. Se não perder a sua salvação. Então vamos finalizar aqui nessa noite dizendo para você, meu irmão, minha irmã. Sou salvo pela graça. Mas não posso roubar. E não roubar é da lei. Sou salvo pela graça. Mas não posso adulterar. E não adulterar é da lei. Sou salvo pela graça. Mas não posso matar. Não matar é da lei. Sou salvo pela graça. Mas preciso honrar pai e mãe. E honrar pai e mãe é da lei. Então essa lei foi escrita no nosso coração. Está aqui dentro. Os judeus nunca conseguiram obedecer à lei, porque foi escrita em pedra. Mas nessa dispensação o Senhor registrou dentro de nós. A circuncisão na carne, no prepúcio da criança. Hoje essa circuncisão é no nosso espírito. Nós fomos circuncidados no espírito por Deus, pelo próprio Deus. Então fica aqui meu abraço a todos vocês de casa, na paz do Senhor Jesus. E continue aí, os irmãos no canal, ouvindo as mensagens, aprendendo e anotando as referências para não ser enganado pelos encapetados. Vamos colocar em pé, vamos orar. Deus eterno, muito obrigado, Senhor, pela mensagem desta noite. Eu oro pela vida de cada irmão, de cada irmã, Senhor, que ouviu a Tua palavra. Que o Senhor Deus o abençoe copiosamente suas vidas. Que eles possam ter um encontro contigo, um encontro com a verdade, Senhor. Faz esta grande obra. Eu oro pelos meus irmãos aqui na nave do templo, as minhas irmãs. Abençoe e guarde livre dos perigos. Senhor, recebe esse culto e a nossa gratidão. Continue conosco. Em nome de Jesus Cristo. Amém.